Boa tarde. Estamos iniciando o programa Desenvolvimento Sustentável e Debate, tendo hoje como nosso convidado o professor Washington, que é aqui da nossa universidade, da URGS, da Escola de Engenharia. O professor Washington vai debater conosco o assunto o uso de resíduos em pavimentos. Nós temos hoje uma grande discussão aí na sociedade sobre o que fazer com pneus, com diversos resíduos, e o uso desses resíduos em pavimentos tem aparecido como uma das alternativas. Mas eu gostaria de apresentar então o professor Washington, que é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Católica de Pelotas, mestrado e doutorado aqui na URGS, e hoje então trabalha no Departamento de Engenharia Civil. Professor, bem-vindo ao programa, e gostaria de pedir para o senhor nos falar um pouquinho sobre as suas pesquisas, sobre essa questão das possibilidades e limitações do uso de resíduos em pavimentos. Bem, bom dia ou boa tarde, Então, como acabei de ser apresentado, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, como tal, desenvolvo atividades de ensino, pesquisa e extensão. O professor Felipe falou que trabalho no Departamento de Engenharia Civil, eu tanto na graduação, no curso de Engenharia Civil, no curso de Arquitetura, como também no programa de pós-graduação em Engenharia Civil, tanto na parte de ensino como na parte de orientação. Nessa parte de pesquisa e também na de extensão, é onde nós temos trabalhado mais com o aproveitamento de resíduos em pavimentos. Embora seja um pouco estéril descrever um pavimento, apenas contando para tal com a voz, é necessário entender que o pavimento não é apenas aquela camada superficial que as pessoas denominam o asfalto. Aquela camada sobre a qual os veículos transitam, nós denominamos de revestimento, geralmente um revestimento asfáltico, pode ser também placas de concreto, mas há também camadas inferiores entre esse revestimento asfáltico e o solo sobre o qual o pavimento é construído. Então, o emprego de resíduos pode se dar tanto no revestimento, naquela camada superior, que, insisto, as pessoas geralmente denominam de asfalto, nós chamamos de revestimento asfáltico, como em camadas intermediárias, que geralmente são constituídas por solos, britas, mas também podem ser empregados um tipo de resíduos, por exemplo, as escórias de aciaria. Falando do primeiro tipo de resíduo, um resíduo muito abundante. Nós temos na região metropolitana de Porto Alegre 2 grandes usinas siderúrgicas. Uma delas produz exclusivamente chamado aço carbono e transforma sucata em aço. É um processo chamado aciaria elétrica, enquanto que na outra se emprega mais o minério de ferro e também o ferro gusa, e também se produz o que se denomina de aços liga. Bom, nesse processo de geração de aço, para começar a falar no nosso primeiro resíduo, por cada tonelada de aço produzida, são gerados em torno de 150 a 170 quilogramas de escórias. Há outros tipos de resíduos que recebem nomes como carepa, pó, mas a escória propriamente, que é um resíduo granulado, ele representa então 150 a 170 kg por cada tonelada de aço produzido. O que se faz com essas escórias? O desejo, certamente, das empresas produtoras de aço é que elas não existissem, porque elas são resíduos. São resíduos que, pelo seu volume, o simples fato de estocá-las pressupõe grande necessidade de grandes espaços, custos. Além disso, há às vezes por parte de moradores próximos, queixas sobre supostos danos que podem ser causados à saúde. Isso aí
não me cabe discutir. Mas o fato é que essas escórias constituem um resíduo, primeiro que estou falando, um resíduo abundante, um resíduo que gera preocupações à empresa, à comunidade, aos órgãos ambientais. E então o que muitas vezes se faz é simplesmente doar essa escória para que prefeituras empreguem como revestimento primário, ou seja, distribuam sobre ruas que não têm um pavimento, né? Depositando essas escórias se obtém uma melhoria no trânsito. Também muitas vezes são destinados a constituir o que se denomina os lastros das ferrovias, né? Os lastros são aquelas camadas britadas sobre as quais se apoiam os dormentes. E então, pela natureza desses resíduos, essas escórias podem ser empregadas como lastros. E este foi o primeiro tipo de resíduo com o qual eu me envolvi como orientador de pesquisas no programa de pós-graduação em Engenharia Civil. E no ano 2000, uma engenheira que estava fazendo sua dissertação de mestrado sobre minha orientação começou a estudar dentro de um grupo multidisciplinar que envolvia outras unidades da universidade o emprego dessas escórias em substituição a britas, né? A brita gerada por explosão e trituração de rochas. Então aí você tinha um duplo ganho ambiental. Porque, por um lado, você dava uma destinação à escória, né, que é um resíduo, e, por outro lado, se preservavam as jazidas minerais existentes. Trabalhamos bastante com essa parte de escórias até o ano 2003, né, fizemos uma série de estudos, essas e outras dissertações de mestrado e até mesmo tese de doutorado dentro da universidade, não apenas da minha parte, mas estava também o núcleo orientado para inovação da construção, também representado o programa de pós-graduação em engenharia metalúrgica, programa de pós-graduação em engenharia química. Então era um grupo interdisciplinar bastante amplo para tratar dessa questão dos resíduos, no caso específico das escórias. E vejam que eu comecei a falar sobre isso por uma questão cronológica, mas é muito interessante porque acho que já deu para perceber que dois pontos eu coloquei, né? Um deles era o ambiental, né? Que talvez seja o que mais seja interesse essa plateia, pela natureza e o econômico. Esses dois, assim, que a motivação ambiental é muito importante, ela tem crescido em significância nas últimas décadas, especialmente, acho que a partir poderíamos colocar mais assim na última década, né? Mas também é importante salientar que existem aspectos econômicos muito interessantes. Não é apenas o aspecto de que a empresa se livra do seu resíduo, mas e sim que a empresa consegue, através de certos tratamentos, agregar valor a esse resíduo, né? Então, uma outra empresa, a indústria siderúrgica, esta do Espírito Santo, teve, digamos, um tino comercial muito forte e eles desenvolveram um processo, patentearam um processo para tratamento da escória do ponto de vista da engenharia e hoje vendem a escória não mais como sendo um resíduo, alguma coisa assim que, bom, vamos esconder, mas sim como um produto que apresenta vantagens tecnológicas significativas. E esse é o terceiro ponto que eu queria colocar, além dos aspectos ambientais, dos aspectos econômicos, é que muitas vezes esses resíduos também representam melhorias tecnológicas, né? Então, parece difícil imaginar, mas o comportamento de uma escória dentro de um pavimento pode superar ao comportamento de uma brita de rocha, né? Então vejam, se nós, ao invés de usarmos britas, né, que tem um custo, claro, porque tem a exploração da jazida, a explosão, trituração, transporte, também tem impacto ambiental, porque você está demolindo o morro, né, e as explosões, e a todo... mas você consegue, então, como dizer, além dessas vantagens do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, também
vantagens do ponto de vista tecnológico. Essas escórias, nos estudos que nós desenvolvemos, mostraram um comportamento que a gente chama de comportamento mecânico para a pavimentação superior ao das britas de matérias tradicionais. Resolvendo dois problemas ambientais, né? Um é a própria escória, que é um problema, né? Para grande volume, e o outro está evitando que o uso da brita, se explorem, né? jazidas, né? de materiais não renováveis. Né? Assim. E isso já está sendo feito no Rio Grande do Sul também? Bom, lamentavelmente, por questões que nós desconhecemos, né? O grupo empresarial que financiou parcialmente essas pesquisas, posteriormente resolveu não priorizar, né, o emprego de escórias em pavimentos, né? Ou seja, mas como eu voltava à história, assim, isso foi uma decisão política da empresa, né? Eu gostaria de dizer, por exemplo, que na França, um país que desperta sentimentos tão amigáveis nesses últimos tempos, né? Praticamente todas as camadas de pavimentos inferiores ao revestimento asfáltico são constituídos com um produto gerado, um tipo de escória, né? Que os franceses denominam de laitue, né? Então, a gare laitue, que seria uma mistura de brita, mas também de escória triturada, proporciona uma camada de pavimento muito rígida, muito resistente, é usada frequentemente, provavelmente em 80%, 90% dos pavimentos franceses. Né? Na Alemanha, no Japão, todos os países que são produtores de aço, que são, portanto, produtores de escória, e que descobriram que podem transformar esse resíduo, que é uma fonte de problemas, em um material nobre, né? Com vantagens ambientais, econômicas e tecnológicas. E para a empresa que constrói a estrada, tem alguma vantagem econômica em ela deixar de usar a brita e passar a usar a escória? Não tem, porque até às vezes elas não são muito simpáticas da ideia, porque geralmente as empresas também possuem suas pedreiras, né? E também, claro, qualquer empresa gosta de manter o modus operandi, né? As empresas, a engenharia, de forma geral, o que se procura é repetir receitas bem-sucedidas, claro, com inovações tecnológicas de tanto em tanto, mas, então, a tradição é empregar britas, né, nessas camadas inferiores. Entretanto, também as empresas de construção de estradas não são alheias às inovações tecnológicas, né? E nesse aspecto considero que as concessões têm sido de grande importância, porque as concessionárias, que têm uma preocupação muito real com a qualidade dos seus serviços, porque são elas as que vão ter que refazer se o serviço for mal feito, né, sem pagamento adicional. Então as concessionárias são muito mais permeáveis à introdução de novas tecnologias, inclusive propriamente a resíduos. Então eu vou passar para um outro tipo de resíduo. Esse aqui já no meio da pavimentação é uma coqueluche, né? Que é o asfalto borracha, né? Então esse é um outro resíduo com o qual eu também me envolvi, tenho trabalhado bastante, especialmente a partir de 2003, né? E então se trata de incorporar a borracha pulverizada, obtida de pneus descartados, né, em misturas asfálticas, especificamente. Então, esta é uma tecnologia que já tem quase 50 anos em termos internacionais, mas porque por uma questão de patente tem pouco mais do que 5, 6 anos em termos nacionais. De fato, o primeiro trecho construído com asfalto modificado por borracha foi aqui na BR-116, próximo a Porto Alegre. Então, eu trouxe este tipo de resíduo dizendo assim, como as concessionárias de rodovias impulsionaram notavelmente o emprego desse resíduo, devido fundamentalmente às notáveis melhorias do ponto de vista tecnológico que a borracha pulverizada, de pneus descartados,
traz para as misturas asfálticas, né? Então, e aí nós temos um problema ambiental seríssimo, né? Os dados são um pouco discrepantes, mas há quem diga que são descartados anualmente no Brasil 30 milhões de pneus. Uhum. E que o nosso passivo ambiental superaria 100 milhões de pneus. Tá? Existe uma resolução do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, que determinava, né, que a partir do ano 2000, por cada 4 pneus novos, a indústria produtora ou os importadores de pneus deviam responsabilizar-se por um pneu descartado. No ano seguinte, por cada 4, 2 pneus, depois 3, depois 4. Em 2004 seriam por cada 4 pneus novos, 5 descartados, até eliminar-se o passivo ambiental. Lamentavelmente, a resolução não tem sido implementada de forma completa e ainda não se vê um tal emprego, assim, não se tem. Nós hoje teríamos que estar consumindo o passivo existente já, se a resolução tivesse sido seguida, né? Mas, sem dúvida alguma, muitos pneus descartados têm sido aproveitados em pavimentação. Então, nesse caso, ele não é usado como base... no revestimento asfáltico. Ele não seria como... Vamos dizer, substituição no caso da escória, ele estaria substituindo a brita. Nesse, ele está substituindo... Ele é incorporado o que ele faz... Né, primeiro, vamos entender uma coisa. Quanto entra de borracha Sim. na mistura asfáltica? Sim. Em torno de 1% em peso. Em torno disso, 1 a 1,5% em peso. Significa, se você tem 1 tonelada de mistura asfáltica, você está colocando ali aproximadamente um pneu. Né? Porque depois de que se retiram as bandas metálicas, o que resta de borracha num pneu normal em torno de 10 quilos. Uhum. Né? Então você tem, por cada tonelada de mistura asfáltica produzida, um pneu ocupado. Que representa isso em termos de emprego real? Bom, vamos imaginar, em primeiro lugar, vamos imaginar assim, o que nós chamamos uma rodovia de pista simples, de pista única. O que é? É aquela na qual você tem uma faixa que os carros vão e na outra vem só. Né? Alguma coisa em torno de 7 metros de largura, fora os acostamentos. Em pavimentação, os consumos de materiais são enormes. Então, vamos imaginar uma capinha, só uma capa de 5 centímetros de mistura asfáltica, 7 metros de largura, aproximadamente. 1 quilômetro se empregaria entre 900 e 1.000 pneus descartados. Pegarmos, por exemplo, a Freeway, né, que é uma rodovia que tem pista dupla, cada uma com 3 faixas atualmente, né, e que emprega, e tem empregado nos últimos anos asfalto borracha, nós temos aí, então, alguma coisa na ordem de 4 a 6.000 pneus por quilômetro. Não, desculpa, me enganei. 2.500 a 3.000 pneus por quilômetro. Né? Não é pouco, né? Então, ontem estava fazendo as contas, assim, pensando, tá, e quanto nós poderíamos... Então, de forma geral, assim, considerando apenas as pistas, as rodovias de pista única, né, essas de 7 metros de largura, nós teríamos uma capa de 5 centímetros para 100.000 quilômetros, né? Claro que isso aí não é só um exercício para ver o campo de aplicação. Na realidade, no Brasil o emprego do asfalto modificado com borracha é recente, né, uma questão de poucos anos, como falei. Entretanto, é um dos países que mais tem crescido essa prática, muito em parte em função das concessões. E este é, de novo, um resíduo, né, abundante, lamentavelmente abundante, e que traz riscos graves para a saúde, como são conhecidos, né, porque esses pneus descartados acabam sendo... a água acaba acumulando e aí nós temos a geração de mosquitas, vermes, todo tipo de organismos que podem representar dano à saúde humana, tá? E
Então, o emprego desse resíduo resolve o problema ambiental, novamente, com significativas melhorias tecnológicas, que representam ganho econômico a médio e longo prazo. Ou seja, hoje o custo inicial, né, o custo de construção de um pavimento com asfalto modificado com borracha é mais caro que o asfalto convencional. Porém, ao longo do ciclo de vida, nossos colegas aí das concessões estimam que esse tem uma economia da ordem de 30% a 40%. Isso isso aí repete apenas qual é a experiência internacional, né? Bom, mas eu queria também aproveitar para apresentar nossos debatedores aí, dar chance para eles fazerem alguma pergunta, né? O Lauro, a Lia e a Patrícia. E se vocês tiverem alguma pergunta, então, por favor, Patrícia. Sim. Professor Washington, eu queria saber por parte, além das concessionárias, da gestão pública, teria alguma tendência de solicitar que essa pavimentação toda tenha esse tipo de tecnologia? Na realidade, eu apenas mencionei 2 tipos de resíduos. Eu não vou ser tão demorado, mas eu gostaria de citar outros resíduos, porque aí já vou trazendo como a coisa se insere. Por exemplo, um tipo de resíduo que me deu muito prazer trabalhar, pelo aspecto social, é o rejeito de garimpo de ametista. Né? Não sei se as senhoras e senhoritas sabem que o Rio Grande do Sul é o maior produtor mundial de ametista. Né? E é justamente na região do Médio e Alto Uruguai, onde existe, e o foco principal é o município chamado Ametista do Sul. Em Ametista do Sul tem em torno de, talvez não só a Ametista do Sul, mas a cooperativa de garimpeiros do Alto e Médio Uruguai tem associado 2 a 3 mil garimpeiros, que desenvolvem uma atividade quase manual. Né? Alguns têm seus equipamento de perfuração um pouco mais avançado, outros menos. E o que acontece? Acontece que eles procuram os geodos, aquelas vamos dizer assim, aquelas pedras arredondadas em cujo interior estão os cristais, eles procuram esses geodos dentro da massa da rocha, dentro da rocha. E que eles vão? Quando eles acham o geodo, o resto eles jogam fora. Né? Então, não precisa dizer que se gera uma quantidade enorme de rejeito. Que tipo de rejeito isso aí? É uma rocha alterada. Né? Não é um rejeito por um processo de industrialização, é rocha alterada. Mas esse material jogado fora, claro, acaba trazendo o assoreamento dos rios. Às vezes, há uma geração de um problema ambiental. E o outro aspecto é que esse município não tem 1 quilômetro de rodovia pavimentada. Então eles têm um sério problema ambiental, né? E tem a economia está um pouco reprimida em função das suas dificuldades de acesso. Então isso foi um convite de um colega da engenharia de Minas que trabalhava nessa área. E nós fizemos então um estudo, porque a prefeitura desse pequeno município estava muito interessada em utilizar esse resíduo, esse rejeito de garimpo em pavimentação, no que nós chamamos de revestimento primário, que as pessoas chamam de encascalhar, né? Ou seja, colocar uma camada de rocha em cima do solo diretamente. E a prefeitura realmente encampou muito a ideia, tanto assim que ela comprou uma pequena instalação de britagem móvel, para ir de garimpo em garimpo, britando o material e já aproveitando naquelas vias que dão o próprio acesso ao garimpo. Né? Então, isso foi um trabalho desenvolvido com uma mestranda, concluiu em 2005, e nós tivemos muito prazer em passar essas informações. O conhecimento que eu tenho, que a prefeitura tem usado esse material, né? Que não tem assim uma grande inovação tecnológica, mas que resolve novamente um problema ambiental, né? Um problema econômico e, claro, nós sempre cuidamos do aspecto tecnológico. Não se trata de dizer, bom, nós temos um resíduo, vamos colocar num pavimento, né? Os franceses, de novo, tem uma frase muito interessante, diz, o pavimento não é uma lixeira, né? Não é porque, e muitas vezes tem sido usado como lixeira. Eu tenho relatos assim de pessoas que trabalham em prefeituras no Vale do Rio dos Sinos,
alguma escavação, alguma obra numa rua e de repente encontram couros, né? Ninguém se esqueceu dos couros ali, né? Então isso mostrando. Outro aspecto, assim, outra prefeitura também que manifestou muito interesse, e acho que trabalha no emprego de resíduos, foi a prefeitura de Caxias. Em Caxias, como todos sabem, um polo metal mecânico, né? E existe uma indústria de fundição muito atuante, né? Bem como aqui na região metropolitana de Porto Alegre, também existem várias fundições. E na fundição se gera um tipo de resíduo que é areia de fundição. Como é que se faz, se eu vou fazer uma peça, um arado, por exemplo, né, de ferro, o que eu faço? Eu tenho que verter o ferro quente dentro do molde. De que é feito esse molde? De areia. É uma areia que recebe um tratamento especial, né? E, bom, mas se pode ser parcialmente reaproveitada, mas depois ela fica, digamos, como sendo um rejeito novamente, que ocupa bastante espaço, né, que gera incômodo às vizinhanças, né? E a Prefeitura de Caxias tem trabalhado bastante junto com a Universidade de Caxias do Sul e também, acho que contando com a colaboração da indústria local, tentando dar um destino a esses resíduos, né? Então, são exemplos certamente haverá outros, né? Mas alguns que eu tenho assim bem presentes, né? Que mostram iniciativas de prefeituras, né? Do órgão público em nível local. Falaste que hoje em dia é mais caro a utilização da tecnologia com pneus, né? Voltando nos asfaltos, né? No revestimento asfáltico. Hoje em dia é mais caro, mas a longo prazo ele acaba se tornando 30%, 40% mais barato. Isso. Por que ele se torna mais barato? Porque a qualidade é melhor? Porque Sim. ele tem maior durabilidade, é isso? É justamente por isso. Ou seja, se tu executas uma restauração, né, com uma mistura asfáltica, empregando asfalto modificado com borracha, ela tem uma vida útil, né, a restauração, muito maior do que com asfalto convencional. Nós já quantificamos isso aí em estudos, né, laboratoriais e de campo, né? A experiência internacional também mostra isso, né? Só para ilustrar, por exemplo, se para melhorar um pavimento, a gente disse para restaurar, reforçar, melhorar a capacidade estrutural. Nos Estados Unidos, a conta se faz o seguinte, que se vai se usar, por exemplo, 10 centímetros de revestimento asfáltico com asfalto convencional, se obtém o mesmo desempenho com 5 centímetros de concreto asfáltico com asfalto borracha. Claro, essa conta não pode ser generalizada, eu só apenas estou dando um dado. Eu tenho outros dados nossos locais, mas o interessante é que esse dado foi não resultante, esse que lhes apresentei, 30%, 40%, não é resultante de pesquisa, sim, da aplicação realmente pelas empresas, pelos concessionários. Sr. Washington, tem também alguns comentários de que o uso do pneu no revestimento asfáltico torna mais silencioso e que também economizaria pneu, o desgaste do pneu no asfalto. Isso é verdade? Uma das vantagens também das misturas asfálticas com asfalto borracha é uma redução no nível de ruído gerado, né? Uhum. Nesse sentido, há outras maneiras de se reduzir mais efetivamente o ruído, né? Mas de fato há uma redução da ordem de 8, 9 decibéis, né? Que não é desprezível. Uhum. E em relação à economia de borracha, eu não saberia dizer, eu não tenho nenhum dado que me proporciona. O que sim, que também é muito interessante, é que há um aumento da aderência do pavimento, do pneu pavimento, que do ponto de vista de segurança é muito importante, né? Então, sobre isso aí também há dados, digamos, confiáveis e muito
muito expandidas. Mas deixa eu falar só um pouquinho sobre ainda outros tipos de resíduos que têm sido empregados. Depois nós voltamos no pneu, que acho que tem mais acho questões. que a Lia ia me perguntar que outros tipos de resíduos nós temos, né? Eu adivinhei a pergunta dela. Então, eu já falei das escórias de aciaria, dos pneus descartados, dos rejeitos de garimpas de ametista, da areia de fundição, fibras, né? Fibras de polipropileno, PET, essas embalagens PET, assim, que são reaproveitadas, às vezes são descartadas, elas podem ser transformadas em fibras, né? E essas fibras, elas acrescentam às misturas uma propriedade muito interessante que é a chamada tenacidade. Ou seja, que elas, ao romperem, vamos dizer assim, quando existe um trincamento na mistura asfáltica, esse trincamento demora muito mais tempo para ir propagando-se quando se tem a presença de fibras no seu interior. Também nesse sentido, a Prefeitura de Caxias, há poucos anos atrás, vinha trabalhando, assim, eles tinham projetos de fazer um trecho experimental numa cidade com emprego de fibras, né? Um tipo de resíduo, né, que se pensa também se pode ser empregado em pavimentação, são, por exemplo, os restos de lamas empregados na construção civil, né? Ou seja, quando se executam fundações de prédios, frequentemente se emprega um tipo de lama chamada lama bentonítica, né? Essa própria lama pode ser empregada posteriormente também com algumas melhorias, né? E um que é muito interessante, isso aqui também terminologia francesa, né? Que são as cinzas de incineração de lixo doméstico, né? Não é o lixo orgânico, porque esse aí, obviamente, é pura matéria, mas tudo que resta, né? Então, mas não tem lixo, não tem coleta seletiva de lixo? Não em todos os lugares, né? Então, o que acontece? Isso aí já desde a década passada, na comunidade europeia, as normas ambientais impunham que nenhum resíduo poderia ser disposto apenas com tratamento primário. Então, queimou, bom, o que eu vou fazer com isso que eu vou queimar, né? Não é só queimei e pronto, larguei. Então, na França começou a estudar o emprego desses materiais, dessas cinzas pesadas, né? Não estou falando assim uma cinza volante, estou falando cinza pesada, que deve guiar, em primeiro lugar, a possibilidade de emprego desses resíduos na pavimentação é que não se cause dano ao meio ambiente, né? Então, isso aí é o fundamental. Não adianta, pode ser benéfico economicamente, pode trazer vantagens tecnológicas, mas se gerou risco ambiental, completamente fora da questão. Então, existem vários tipos de cinzas geradas pelo lixo doméstico, sendo que algumas são, do ponto de vista tecnológico, inviáveis de emprego, né? Outras podem ser empregadas com melhoria através de aditivos, como por exemplo a cal, né? E outras podem ser melhoradas sem necessidade de aditivos de serem empregadas. Esse assunto me despertou muita atenção, porque quando eu estava lendo aí nos anos 90, revistas técnicas francesas, eu disse, mas que isso estão usando? E comecei a investigar, a ler mais, né? E em 2000 eu estava na França, fui olhar um pouco mais de perto, já havia naquele momento trechos experimentais em funcionamento há vários anos, próximo a Serra Lyon, por exemplo. Já havia materiais patenteados, né? E hoje, novamente, já é uma tecnologia dominada. Mas eu, parece mentira, fui procurar na cinza de incineração de lixo doméstico quando nós temos outro problema, outro resíduo extremamente volumoso aqui no estado, aqui perto de Porto Alegre, que são as cinzas volantes. O termo volante significa que voa, que é leve. Então, nas usinas termoelétricas se queima carvão. A queima do carvão da origem a uma cinza pesada e da origem a uma cinza volante que é coletado em filtros. A produção, eu não sei estimar hoje, mas esses dados estão certamente disponíveis na FEPAM, mas no final dos anos 80, a estimativa é a produção de 1 milhão de toneladas de cinza por ano, de cinzas de carvão, né? Vocês estão ouvindo assim ampliações da usina Presidente Médici perto de Bagé, mais candidato. Então,
sempre há uma geração enorme de cinzas, de cinza volante de carvão. E esse material também tem um emprego, agora já tem que ser, essa não pode ser empregada diretamente, ela tem que ser misturada com cal, né, e com solo, porque a cal reage com a sílica e a alumínio presentes na cinza, forma uma espécie de argamassa que acaba envolvendo o solo e como resultado você tem uma camada rígida, resistente, durável, né? Na cidade de Rio Grande, na zona sul do estado, há experiências, há trechos que já tem, acho que alguns deles já têm 10 anos, né, trechos experimentais, com tráfego pesado. Há uma avenida, se não me engano, chamada Buarque de Macedo, onde se executa. Rio Grande tem um problema sério porque o solo é uma areia fina, de duna, o lençol freático está em cima, né? Então, o que acontece é que a técnica, o pavimento muitas vezes empregado lá era colocar blocos intertravados em cima desse solo e, de repente, passar um caminhão de 40, 50 toneladas, as deformações nos pavimentos eram enormes, né? E se fez, nos anos 90, um colega da Universidade de Rio Grande, que já vinha estudando o assunto há tempo, executou um trecho experimental na passagem de ônibus e depois um aluno fez um estudo em 97, 98, mostrando assim, comparando o desempenho do pavimento com a camada de areia estabilizada com cinza volante e cal e uma só de areia. Os resultados eram fantásticos, né? Outro tipo de resíduo muito abundante na zona sul do estado é a casca de arroz, né? Porque, assim, vocês sabem, o Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz, quase toda a atividade de beneficiamento do arroz está concentrado na região de Pelotas, em Pelotas propriamente, e aí você tem uma geração de realmente centenas de milhares de toneladas, né? Se não me engano, 150 mil a 200 mil toneladas de arroz são beneficiadas anualmente. Cada quilo de arroz beneficiado gera 200 gramas de casca. O que vai fazer com essa casca, né? O que a gente vê às vezes quando está andando nas rodovias lá? Um engenho, né? Casca queimando, né? Simplesmente isso aí, queima. Se isso fosse uma solução, ainda haveria uma geração de resíduo, porque cada quilo de arroz beneficiado gera 200 gramas de casca. E cada quilo de casca gera 200 gramas de cinza, se queimado. Então, por cada quilo de arroz beneficiado, nós temos 40 gramas de cinza. O que acontece? Essa cinza de arroz, se queimada a uma faixa de temperatura adequada, ela tem as mesmas propriedades da cinza de carvão. Então, é um material reativo, de bom comportamento da pavimentação. Com uma situação bem interessante. Geralmente, onde se planta arroz, ou seja, onde o solo é propício para arroz, em termos de pavimentação, o solo é um desastre. Né? Assim, as regiões baixas, planas, ninguém planta arroz em Caxias, né? Tá? Então aí nós temos uma sinergia muito interessante. O resíduo abundante na região, né, pode contribuir significativamente para a melhoria do solo da região para a pavimentação, né? Então, há outros empregos para essa cinza também, né, como em concreto. E nesse momento, casualmente, eu tenho um orientando no Uruguai, um professor da Universidade da República, que está justamente tentando resolver esse problema em uma região produtora de arroz do Uruguai, que tem o resíduo, né, e tem o problema ambiental e tem o problema técnico também. Né? Então, assim, mas, professor, nós estamos já chegando ao final do programa e eu gostaria de pedir para o senhor abordar a questão dos pneus, né? Voltar um pouquinho aí, porque certo. Esse é um dos temas aí que preocupa a todos, né? E principalmente com as notícias que têm saído de alguns apoiando, outros criticando a questão da importação de pneus usados, né? Como é que o senhor vê isso aí? Isso seria uma alternativa? Poderia se aproveitar esse material também depois para... Quer dizer, o pneu
Em resumo, o pneu é um problema ou ele pode ser uma solução para os nossos Os dois, né? pavimentos? Depende qual é o uso que se dá. Aham, Então, historicamente tem sido um problema sério, aham. né? Os danos, sem contar assim, por exemplo, agora passou São João, né? Então vamos fazer uma fogueira, queimar um pneu, a emissão de gases é uma coisa né, pesada, assim. Então, hoje eu creio que o emprego da borracha pulverizada de pneus em misturas asfálticas é um processo que não volta atrás. Ela só tende a aumentar. Por quê? Porque conjuga essa questão de preservação do meio ambiente, de melhoria de desempenho do ponto de vista tecnológico e, decorrente das duas, a questão econômica. É que, na realidade, ainda essa questão econômica não se manifestou plenamente, até pelo próprio fato que a resolução do CONAMA, né, ela não foi plenamente implementada. Porque no momento que essa resolução for plenamente implementada e que as empresas que produzem ou que importam pneus tenham que ocupar-se dos pneus descartados, lógico que elas não vão ficar armazenando os pneus. Né? E a disposição em aterros sanitários é complicado, porque como você vai compactar um pneu? Né? Então é muito volumoso. E bom, já existe no meio profissional essa consciência, né? Essa conscientização e da importância de se aproveitar os pneus. E existe essa notícia interessante, boa, né? De que o asfalto modificado com borracha aumenta significativamente a vida dos revestimentos asfálticos, então se torna uma solução econômica, né, e tecnológica e ambientalmente interessante. Quer dizer, só com a pavimentação das estradas poderia-se aplicar, né, usar todo esse passivo de pneus? Lamentavelmente o que ocorre é que a construção de pavimentos, a restauração de pavimentos, o resto das obras de infraestrutura em geral, nos últimos anos tem andado assim, muito devagar. Né? Os governos em geral têm investido pouco por restrições orçamentárias na infraestrutura, na parte de pavimentação. Então, o que se observa, claro, onde é que está o emprego maior? Justamente nas rodovias concedidas, né? Porque nelas é que têm sido feitos os maiores investimentos, né? Mas é inevitável, vocês sabem perfeitamente que é impossível um desenvolvimento do país sem vias de acesso. Então, você sabe que essa situação não pode, esse pouco investimento, esse baixo investimento em infraestrutura não pode ser muito alongado. Neste momento, inclusive, há um novo programa de concessões de andamento, serão concedidos, se não me engano, alguma coisa em torno de 4.000 quilômetros, de outros 4.000 quilômetros de rodovias federais, né? E alguns dados significativos. Por exemplo, nos Estados Unidos, nos estados onde há grande variação térmica, porque essa é outra vantagem técnica que o asfalto borracha propicia, que ele reduz a suscetibilidade térmica das misturas asfálticas. Então, em climas que onde há muito calor durante o dia, muito frio à noite, típico do deserto, né? O revestimento asfáltico tende a trincar muito rapidamente, né? Com a incorporação de borracha, a vida tem aumentado significativamente. Então, aqueles estados do sul dos Estados Unidos, né? Arizona, Nevada, Texas, Novo México e a Califórnia, eles têm um emprego assim, para eles é o convencional. Empregar asfalto borracha é o convencional. Também no Alasca pelo mesmo motivo. Então, o que se observa é que talvez não resolva completamente o problema, né? Mas certamente é um paliativo. Há outros setores onde também se empregam pneus descartados, né? Mas sem dúvida alguma esta tem sido uma boa notícia tanto do ponto de vista ambiental como tecnológico e econômico. Ok, então
Mais uma vez aí agradecer a presença do professor Washington Pérez Nunes, do Departamento de Engenharia Civil aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que conversou conosco sobre o uso de resíduos em pavimentos, né, e mostrando aí as N possibilidades do uso desses resíduos, né, deixando de ser um problema e passando a ser uma solução, né, e a melhoria inclusive da qualidade desses pavimentos. Eu gostaria também de lembrar aos nossos internautas aí que o Programa de Desenvolvimento Sustentável em Debate vai entrar em recesso agora, né? Volta em agosto. E também lembrá-los que já está aberto as inscrições para o terceiro simpósio da Universidade frente aos desafios da sustentabilidade. Quem desejar fazer sua inscrição pode entrar no www.unisustentável.ea.urgs.br. E também convidamos então aí a nos ajudar, solicitamos ajuda aí na divulgação desse evento. Queria agradecer a presença dos nossos debatedores aí, a Lia, o Lauro, a Patrícia e o professor Washington mais uma vez, e desejar um bom final de semana a todos.